Boa noite a todos que estão ao vivo aqui comigo e também boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que vão assistir a esse vídeo, a essa conversa, em um outro momento, quando for possível. Jesus e a Atualidade é o livro que nós estamos estudando. Começamos hoje o estudo do capítulo 19, Jesus e Ingratidão. Como esse livro fala, a proposta dele, que a mentora discorra sobre 20 temas da atualidade e qual é a proposta do Evangelho em relação a esses temas. Esse livro abre a série psicológica e, por incrível que pareça, bom, não é incrível, né? Ela é muito inteligente, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela ordenou esses capítulos e o último livro. Márcio, me ajuda antes da oração? Você lembra? Você sabe qual é o último livro da série psicológica, Márcio? Eu pergunto que eu tenho certeza que ele sabe. Vamos ver se ele lembra. Saber ele sabe. Não sei se ele vai saber assim de sopetão, né, Márcio? É justamente o oposto do capítulo de hoje, né? Então, como é que chama? Jesus e gratidão. Que na verdade o livro é Psicologia da Gratidão, né? Mas é isso, é Psicologia da sobre a gratidão. gratidão. Então, olha que interessante, Márcio, o que ela montou? Ela montou uma ordenação de capítulo. O primeiro livrinho aqui, ó, vai dar abertura para os temas dos próximos livros, e agora que nós estamos caminhando para quase o último, né? O penúltimo, é justamente o tema do último livro que fecha a série psicológica. Até lá estaremos juntos. Psicologia da Gratidão, né? Que vai abrir bastante essa nossa discussão. Será, Eduardo, que até lá a gente já cresceu bastante? Né? É uma boa pergunta, né? A gente guardar as respostas desse capítulo e lá na Psicologia da Gratidão a gente comparar o que a gente já aprendeu. Então, na verdade, eu já fiz uma introdução e agora, nesse momento, eu vou convidar vocês a fazer uma oração de agradecimento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, de bondade, sabedoria, misericórdia. E eu gostaria de fazer essa oração, uma oração de gratidão. Eu sou grata e gostaria que vocês me acompanhassem nessa gratidão, pensando em cada uma dessas coisas que eu vou falar. Eu sou grata aos meus pais pela oportunidade desta encarnação. Eu sou grata à família, à minha família, pela lição de organização que eles me dão. Eu sou grata à sociedade ao qual eu estou inserida, pelo progresso material que ela me proporciona. Eu sou grata ao meu próximo, entendendo o meu próximo, todos aqueles que cruzam o meu caminho, pela lição da fraternidade. Eu sou grata à natureza, porque é através dela que eu consigo abrigo e alimento. Eu sou grata ao planeta Terra, essa escola abençoada que aceitou a minha matrícula para que eu pudesse me redimir. Eu sou grata à espiritualidade amiga, porque mesmo sem ter a clara percepção dela, ela me auxilia e me protege sempre. Por isso, gratidão à espiritualidade. Eu sou grata aos conhecimentos que a doutrina espírita me traz, porque ela me esclarece e me conforta. Eu sou grata a Jesus, o nosso guia nessa trajetória, nessa escola chamada Terra. E eu sou grata a Deus, o nosso Pai Celestial, pelo corpo, pela oportunidade do trabalho, pelo livre-arbítrio que Ele me proporciona e pela certeza da imortalidade. Por isso, ó Pai, eu só posso dizer
graças, grato sou. Amém. Que assim seja. Então, com esse ode à gratidão, procurei fazer gratidões gerais, acredito que vocês me acompanharam nesta lista, e, se possível, mentalmente acrescentem outras mais específicas que vocês tiverem. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer uma introdução, Eduardo, eu não sei se nós não conversamos, não deu tempo, se você preparou, né? Se preparou, se você não preparou, também a gente vai fazendo aqui juntos, tá? Aí eu vou fazer uma introdução, gente, então a frase, né? O homem que pratica o bem... Gente, o homem é uma mulher, tá? Kardec quer dizer isso, hein? Porque nós somos mais mulheres, vai que as mulheres acham que é só para o homem de bem. Não, é o homem barra mulher de bem, né? Tô brincando, gente, só para distrair um pouquinho, né? Atenção. Porque depois as mulheres não praticam o bem e falam que não estava na lei, né? Que era só para o homem. Mas então, o homem barra mulher de bem, né? Que pratica o bem deve, pois, preparar-se para se ferir na ingratidão. Por que será uma reflexão, né? Que Kardec nos traz essa frase. Então, eu queria fazer um contraponto aqui, o lá e cá. Quando a gente, por essa frase, né? Quando Kardec nos traz isso, ele está nos dizendo que o trabalho no bem vai exigir de nós muita compreensão, ainda com a imperfeição do outro, não é verdade? Que é isso, se você trabalha no bem, não espere. Jesus, por exemplo, esperou qualquer tipo de gratidão, reconhecimento. Quando ele estava na cruz, quem estava junto com ele? Até os discípulos mais próximos se afastaram. Apenas as mulheres e João, o adolescente João, estavam lá com ele. Mas ele ficou ferido com isso? Não, talvez triste por nós, né? Perdemos uma oportunidade de sermos gratos. Mas ele esperava outro tipo de reação? Não, quando nós não esperamos nada, quando o amor é incondicional, nós não temos nada para esperar, por isso não nos decepcionamos. Então, este, gente, é o ponto de vista com essa frase que Kardec nos traz. Mas Joana, nesse capítulo, vai nos trazer uma visão diferente, já que a ideia da série psicológica é olhar para quem? Para a ingratidão do outro, ou é olhar para o desenvolvimento da nossa gratidão? É isso que ela vai propor. Como podemos olhar para a ingratidão, reconhecer quais são os efeitos nocivos da ingratidão, reconhecer o que é ingratidão. Eu já vou adiantar um pouquinho, viu? Rapidamente. Ela vai colocar a ingratidão como uma doença da alma, e a partir do reconhecimento de que estamos doentes, que nós possamos buscar a cura da ingratidão. E como buscamos a cura da ingratidão? Desenvolvendo a gratidão, para que possamos ser mais saudáveis. Essa vai ser a proposta de Joana, que nós vamos, né, trabalhar, e que ela só inicia agora. Porque, como a gente já falou anteriormente, a finalização de tudo isso vai estar onde? Lá no fecho de toda a série psicológica, para vocês verem como esse assunto é extremamente amplo. E como ela traz os temas da atualidade, ela está colocando aqui que a ingratidão é um tema da atualidade. Então, quando ela diz isso, ela está dizendo o quê, gente? Que na humanidade, o que voga, o que rege mais atualmente é a ingratidão e não a gratidão. E o convite para que nós possamos fazer diferente, despertar para que possamos fazer diferente. Bem, então esse é o nosso aqui, a nossa página inicial, né, do livro, Jesus e Atualidade.
aqui eu vou fazer, hoje eu vou fazer bem rapidamente mesmo, senão não dá tempo, a trajetória que nós já fizemos nos outros 18 capítulos. Então, eu não vou falar dessa vez de cada um, não, porque acho que nós não temos. Eu não lembro se a Sônia conseguiu pegar o início do outro, mas eu acho que ela conseguiu. Então, a gente já fez um resuminho, esse eu só vou citar, e quem está acompanhando, assistindo, pode pegar os capítulos anteriores, por exemplo, capítulo 18, que eu fiz um pequeno resumo de cada um. Então, nós já caminhamos por Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor, Jesus e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça. Jesus e dever, Jesus e alegria, Jesus e coragem, Jesus e decisão, Jesus e responsabilidade, Jesus e revolução, Jesus e posses, Jesus e tormentos, Jesus e repouso, Jesus e insegurança, o último, Jesus e sofrimentos, e agora o penúltimo, Jesus e ingratidão. Então, tá aqui o nosso capítulo 19, como é que ele foi dividido pela mentora. A primeira parte, ela vai tratar da apresentação do tema, ou seja, falar sobre a ingratidão. Lembra que ingratidão é a negativa de gratidão, né? Simplesmente. Então, ela vai apresentar a gratidão e depois falar sobre o oposto dela, ou seja, a falta do desenvolvimento dessa virtude da gratidão vai fazer com que nós pratiquemos a ingratidão. Então, a ingratidão é um vício, né? Se ela não é uma virtude, se a falta dela é um vício. Então, ela vai apresentar o tema. Na segunda parte, ela vai trazer o ensinamento de Jesus, que para Jesus, um ensinamento muito evidente nas curas que ele fez e no que ele falou é que a capacidade de ser grato nos ajuda a ser saudáveis, ou seja, nos curar. E, por fim, os conselhos da mentora. Eduardo, com você. Eu vou parar aqui. Enquanto o Eduardo se prepara, gente, vocês podem ir preparando um papel para as perguntas. Eu gosto de marcar a data, não sei se vocês marcam, mas hoje é dia. Quando você quiser falar, fica à vontade, eu só estou falando enquanto você se prepara, viu, Eduardo? Hoje é dia 29, não é isso? 9. Isso, 29. E o nome do capítulo: Jesus sem gratidão. Nós não estamos te ouvindo, pelo menos eu não. Tá não, Eduardo.
Estão me ouvindo agora? Ixi, agora nós estamos ouvindo. Se desligar o microfone não reverbera. Isso aí, Deu certo agora, eu acho. deu certo. Vou fazer pelo celular, então, que aí o notebook não está com áudio, aí eu consigo participar ainda assim. Beleza, então vamos lá. A imagem projetou já, né? Já. Beleza. Então eu vou começar aqui, né, a leitura, só para situar quem é novato, quem está vendo pela primeira vez. A gente sempre faz um exercício de reflexão, que é o nosso autodiagnóstico, antes de iniciar o capítulo. A ideia é que a gente possa se perceber, exercitar nessa reflexão consciente para ver como que o tema do capítulo qual é o nosso comportamento, né, referente ao tema do capítulo. E dessa vez, ingratidão. Eu trouxe aqui alguns questionamentos, mas baseado naquilo que a mentora nos propôs, para que a gente possa se avaliar agora, depois fazer um contraponto quando acabar o capítulo. Então, quem tiver com papel e caneta, quiser anotar as respostas, a reflexão, vai ser muito válido para depois comparar quando a gente encerrar. Então, autodiagnóstico, Jesus e ingratidão. A ingratidão é um fenômeno que pode se manifestar devido ao orgulho, à indiferença e tantas outras vulnerabilidades humanas, como a mentora trata no capítulo, como uma doença, né? Você consegue identificar em sua trajetória momentos em que seus semelhantes tenham lhe respondido com ingratidão ante algum bem realizado? Então, essa primeira pergunta nos faz refletir se em algum momento da nossa jornada aqui nessa existência a gente já se deparou com ingratidão diante de algum bem que nós tenhamos realizado. Bem semelhante à reflexão que a frase inicial traz de Kardec, né? Quando a gente está prestando serviço no bem, nós temos que estar preparado para lidar com a ingratidão. Então, eu acredito que, pelo menos em algum momento da vida, cada um aqui já teve uma situação nesse sentido, que percebeu a ingratidão do semelhante. E tem mais uma pergunta em cima dessa reflexão. Como você tem lidado com essa situação? Então, quando você lembra do passado, ou talvez no momento presente, alguma situação que você fez algo pelo outro, que você se doou, fez o seu melhor, você se deparou com a ingratidão. Qual foi sua reação? Qual foi seu comportamento? Como tem sido seu comportamento hoje? Você consegue lidar com isso numa boa? Você consegue exercitar o perdão, a tolerância? Ou isso ainda te causa algum desconforto? Isso fez mudar a sua postura. E pensando nessa mudança de postura por conta de uma ingratidão, é que a gente tem a terceira pergunta. Em algum momento você já se percebeu desmotivado ou desmotivada na prática da ação benfeitora devido a experiências ingratas do passado? Então a reflexão aqui é o seguinte: será que a gente em algum momento deixou de fazer coisas que fazia em benefício do próximo por conta de experiências desagradáveis que nós tivemos? Será que isso impactou tão negativamente que a gente deixou de ser aquela pessoa proativa, aquela pessoa que faz algo além, que exercita a solidariedade por conta de algo que nos feriu, que a gente não conseguiu perdoar, ou que a gente se sentiu passando por bobo diante da indiferença dos outros? Então, essa reflexão, a terceira questão. A gente muda um pouquinho agora a reflexão, trazendo mais para o nosso comportamento com a próxima questão. Em sua passagem pela Terra, o mestre se deparou em diversos momentos com comportamentos ingratos. A sua conduta ante os desafios da caminhada tem refletido gratidão ou ingratidão perante ao legado que nos foi deixado? Então, a gente vai ver ao longo do capítulo, se a gente recordar a própria Bíblia, a gente percebe que o mestre se deparou com vários momentos de ingratidão, de indiferença, de falta de reconhecimento, e nem por isso ele parou, nem por isso ele se esforçou por cumprir a missão dele aqui. Agora, essa pergunta nos faz refletir se hoje, nós, aqui na Terra, qual tem sido o nosso comportamento diante dos ensinamentos do mestre, de todo o esforço que ele teve para deixar os ensinamentos para a gente? É uma postura grata ou ingrata?
a gente pode observar como sendo uma postura grata quando a gente faz valer os ensinamentos, quando a gente faz viver no dia a dia baseado nos ensinamentos do Evangelho. E é uma postura ingrata quando a gente não dá valor, não dá o devido valor, quando a gente não se esforça por ser melhor, baseado naquilo que o Mestre nos deixou. Então, essa reflexão cabe tanto para uma avaliação pessoal de cada um de nós e também para a Terra, de modo geral. Como tem sido nessa sociedade que a gente vive? Será que nós estamos sendo de modo coletivo, gratos ou ingratos com relação ao que Jesus nos trouxe? E, por fim, a avaliação quantitativa, como você avalia ou quanto você avalia seu exercício consciente de gratidão com relação aos recursos e oportunidades de que dispõe. Então, bem baseado no que a André trouxe na prece inicial, a gente tem exercitado a gratidão de forma consciente, porque não basta a gente simplesmente pensar, não, eu sou grato, graças a Deus, muita coisa, mas que muita coisa? Pelo que a gente tem agradecido? O quanto a gente tem agradecido e quão intensamente a gente tem sentido essa gratidão de verdade. Quanto essa gratidão tem nos motivado através do reconhecimento, né? Porque quando a gente agradece, a gente reconhece. Não tem como a gente ser grato por algo se a gente não reconhece. Se a gente for alheio, for indiferente às coisas, não tem como agradecer. Então, esse é o questionamento, essa reflexão desse ponto final aqui, de 0 a 10. O quanto nós temos exercitado a gratidão de forma consciente. Sim, eu sou grato por tudo, mas que tudo? Qual o momento do meu dia, da minha semana que eu dedico para agradecer? Porque se a gente for observar nosso comportamento, certamente, de modo inconsciente, nós estamos sempre querendo algo mais, talvez reclamando, insatisfeitos, com medo, mas e a gratidão consciente? O quanto nós temos exercitado? Então, a proposta aqui é que a gente responda a essas questões, anote, né, para que no último encontro desse capítulo a gente volte e perceba algum progresso, porque essa é a proposta, a gente se questionar, a gente trazer clareza para o nosso comportamento, identificar e não nos envergonharmos, né, mas pelo contrário, nos sentir motivados para ter uma postura, uma atitude que faça jus a essa consciência que nós estamos despertando, a consciência de sermos gratos e acrescento também a consciência de termos compreensão diante da ingratidão do nosso semelhante, porque esse é o exemplo de Jesus. Se Jesus esteve na Terra, na condição humana, com as mesmas limitações físicas que nós temos, então, se ele conseguiu, logo nós conseguiremos também, se nos espelharmos nele. Pessoal, essas são as questões, então fiquem à vontade para a gente iniciar essa discussão. Só recapitulando rapidamente, então, a primeira parte é uma reflexão sobre o comportamento dos outros diante das nossas ações, a ingratidão, como a gente tem lidado com isso, se a gente tem se paralisado, se a gente consegue perdoar e seguir, ressignificando isso. A segunda parte, como tem sido hoje na Terra e individualmente também a nossa postura diante daquilo que o Mestre nos deixou, se é grato ou ingrato, né, de forma mais grato ou mais ingrato, né? Tem os momentos de gratidão, tem os momentos de ingratidão, mas o que tem predominado hoje em dia? E por fim, a avaliação final. Fiquem à vontade. Eu vou começar. Você foi falando, eu já fui pensando enquanto o pessoal pensa, tá? Eduardo, pode ser? A menos que alguém queira. Se alguém quiser começar, eu só vou começar para a gente não ficar esse momento parado. Enquanto eu vou falando, o pessoal vai pensando. Alguém gostaria de falar? Como? Quem cala consente. Agradeço. Vocês ficaram quietinhos, vou usar a palavra, tá bom? Bom, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Foi uma coisa que até ouvi a pílula. Nem sei quem ouve daqui comigo. Acho que eu mando para o Eduardo. Acho que só você, Eduardo, daqui. Não lembro quem mais eu mando.
Mas, enfim, a pílula do Evangelho com Ricardo Mello, sabe? E olha como as coisas vão se encaixando. Ele falou essa semana sobre professores de amor. A gente ser grato aos nossos professores de amor. E aí, gente, professor de amor é todo aquele que nos ensina, de alguma forma, a amar. E como que se liga com esse tema? O Eduardo me pergunta, e conforme ele estava falando, eu estava lembrando, se a gente consegue identificar na nossa trajetória esses momentos, né, que as pessoas foram ingratas. Eu acho, Eduardo, que é mais fácil a gente lembrar dos momentos que alguém foi ingrato conosco do que dos momentos em que nós fomos ingratos. Por quê? Porque quando a gente é ingrato, a gente não reconhece. Assim, essa é a minha percepção. Então, se você falar assim, para mim, os momentos que eu fui grato, eu acho que eu vou conseguir te falar vários. Mas os momentos que eu fui ingrata, eu não vou, porque a gente camufla isso. Enfim, é essa nossa ideia aqui, né? Trazer isso na vivência do outro, para que a gente comece a reconhecer. Pode ser que a gente seja grato por muitas coisas, mas eu tenho certeza que nós somos ingratos por boas tantas, mais do que os gratos, né? Só que nós não percebemos, porque é como se fôssemos cegos para isso, né? Bom, enfim. Então, olhar para esses momentos de ingratidão, Eduardo, é bom, porque quem sabe eu reconheço no que o outro fez um espelho pelo qual eu também sou ingrata e não consigo ver, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é uma experiência, já vai há muito tempo. Eu não vou contar os detalhes, é pessoal, mas eu vou contar a história em si, sem os detalhes, tá? Eu sou a filha mais velha lá da minha casa, né? Então, sou eu, minhas duas irmãs e um irmão mais novo. E a gente, assim, sempre não passou fome nem nada, mas sempre com muitas necessidades, assim, em termos materiais, tipo roupa, sabe? Fome não, mas as coisas a gente não tinha muito, assim, né? Muito luxo, vamos dizer assim. E por isso mesmo, eu comecei a trabalhar muito cedo, e muito cedo mesmo, com 13 anos eu já estava trabalhando, né? E isso foi ótimo, sou muito grata. Um assunto eu já estou misturando, muito grata por isso, porque eu acho que eu aprendi demais, tive ótimas oportunidades. Talvez eu fosse diferente se eu não tivesse tido essa experiência de logo sair de casa e ir para o mundo do trabalho, né? Então, eu agradeço demais cada segundo do trabalho que eu tenho, desde lá até aqui. E aí, com isso, aqueles pequenos luxos, que de repente uma roupa nova, que as roupas que a gente usava era a roupa que minha mãe comprava tecido e costurava para nós. Então, você imagina, né? Quando você entra na adolescência, você não quer esse tipo de coisa, porque você é discriminado pelo outro, enfim, gente. Tinha essas questões. Então, quando eu comecei a trabalhar, o que eu fiz? Eu comprava para mim, comprava para os meus irmãos, né? Então, com aquele dinheiro eu fazia isso. Bom, fazia porque queria, tá? Né? Enfim, não estou vangloriando, fazia mais do que o meu dever. E aí, eu vou falar da minha professora de amor. Eu tenho uma irmã que ela é a ovelha negra da família, no sentido de ser a diferente, de ser a rebelde, né? Essas coisas. E uma vez aconteceu uma situação toda lá, com essa questão de coisas que eu acabava fazendo para mim, fazia para elas, né? E eu, numa discussão, coloquei isso para ela. Não, porque eu fiz isso, sabe? Eu joguei mesmo, né? Ela virou para mim, ela tinha os seus... Eu devia ter uns 15, ela é 4 anos, ela era pequena, gente. Eu tenho uns 11, 12 anos. Ela virou para mim assim, mas eu nunca te pedi, você faz o que você quer. Gente, aquilo caiu em cima de mim como um... E isso me serviu para a vida toda. Então, ela foi minha grande professora de amor, por quê? Porque hoje eu sei que quando eu faço algo, eu não espero, porque eu estou fazendo porque eu quero. Então, não cabe o outro, não importa o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então, eu jamais posso dizer para o outro, por que eu fiz isso para você? Porque se eu quiser fazer isso,
eu vou receber de volta o que eu fiz. Então, a minha irmã, hoje eu sou grata por ela ter me dado. Na época, eu fiquei tiririca, né, gente? Eu fiquei muito brava. Mas eu reconheço hoje que foi uma grande lição, porque essa lição que eu tive aos 15 anos de idade guiou a minha vida para saber, se você quer fazer, faz porque você quer, não esperando nada em troca. E aí, já entrando, como você lida hoje, Eduardo, né? Que eu já fiz isso para ver como que isso se reflete hoje. Então, hoje eu entendo que eu lido melhor, não que eu goste da ingratidão, não gosto, mas se é algo que eu acho que eu fiz para alguém, por algum motivo, se eu lido com a indiferença, com a ingratidão, eu não me sinto mal, não tem problema nenhum com isso, sabe? Eu percebo assim, talvez eu não passei por experiências suficientes, pode ser que aconteça aí pela frente uma ingratidão muito grande, eu possa ficar magoada, não estou dizendo que eu não vou. Mas, no geral, nas pequenas coisas, eu costumo fazer, quando eu faço algo, eu faço sem pensar. Eu fiz porque foi bom para mim, eu cresci com isso e bora para frente, né? Então, eu acho que eu lido melhor com a indiferença, com a falta de gratidão, do que com a gratidão. Por quê que eu vou falar isso? Porque com a gratidão é muito bom, gente, a gente receber o carinho das pessoas. Mas quando as pessoas agradecem demais, eu me sinto um pouco constrangida, eu não sei por quê. Como assim? Por que você está me agradecendo se eu não fiz mais do que eu deveria fazer? Entendeu essa ideia? Então, hoje, eu não lido muito bem com muita gratidão, assim, como é que fala? Eu acolho a gratidão, eu aprendi nos últimos anos a acolher a gratidão. Antes eu falava, que é isso, não precisa. Aí eu aprendi, faz uns 2, 3 anos, que eu não posso negar uma bênção, que a pessoa que te agradece, ela está te abençoando. Então hoje eu falo, eu acolho, né? Ou eu falo, graças a Deus, tipo, gratidão a você. Eu falo, graças a Deus, quer dizer, foi Deus que está agindo. Enfim, então eu estou trabalhando isso, mas eu sinto que eu ainda tenho uma dificuldade de receber a gratidão, sabe? E por fim, a conduta, eu acho que eu já respondi, né? A terceira, que reflete a gratidão ou a ingratidão, né? A gratidão, as coisas pelas quais eu sou grata, eu tenho feito exercícios, viu, Eduardo? Eu tenho feito exercícios para trazer a consciência. Por exemplo, eu amo tomar água. Água, gente, me dá um prazer gigante. Amo. Talvez por saúde, porque eu tive um pouquinho de areinha no rim, eu fui obrigada a me condicionar a tomar muita água, então eu adoro tomar água bastante, sabe? E aí, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Faz um tempinho. Toda vez que eu vou tomar água, eu falo graças a Deus. Aí eu penso assim na natureza, graças a Deus que eu tenho essa água, graças a Deus que eu tenho essa água. Então eu agradeço pela água. Isso significa que eu vou fazendo gratidão ao longo do dia inteiro, porque eu tomo muita água, eu tomo uns 3 litros de água por dia. Vocês devem ver, eu sempre com um copinho aqui, né? E, enfim, então eu acho que isso é uma coisa que se exercita e para mim está funcionando bem, sabe? Então eu vou agradecendo, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa focar, porque em geral a gente acha que a natureza está aí para nos servir, né? Que as bênçãos de Deus estão aí para nós mesmos, a gente se acha a última bolacha do saquinho, mas a gente não é, então acho que a gente tem que fazer exercícios. E a ingratidão, eu te falei, eu não sei se eu consigo reconhecer ainda, não, eu não sei, eu acho que eu preciso de alguém para me dizer, porque eu sozinha eu acho que eu não consigo falar desses momentos de ingratidão, não, eu não reconheço, isso tem um pouquinho aí do orgulho, né, eu não reconheço, eu não consigo ver ainda, eu sou cega para isso. Então, a minha avaliação em relação ao exercício da gratidão, eu acho que eu fui reprovada, ou pelo menos fiquei para a prova final, eu me dei 4. Pronto. Próximo. Muito bom, André. Consegue me ouvir? Agora sim. Agora deu certo, então. Gostei desses exemplos que você trouxe, porque pelo menos eu me fez pensar bastante aqui. Essa questão, principalmente, da pessoa falar, eu nem te pedi, por que você está fazendo? Né? E é interessante porque acho que é uma limitação nossa, pelo menos eu falo por mim, né, aproveitando o gancho,
com relação às situações do passado que fizeram mal, me fazem mal, da ingratidão, até do presente mesmo. Porque quando a gente faz alguma coisa para o outro, porque a gente está disposto a fazer, a pessoa te agradece, felizmente, eu consigo lidar bem com a gratidão. Eu agradeço, eu tento não trazer atenção só para mim, né? Eu quero mostrar que a pessoa também contribuiu para aquilo, igual você falou, graças a Deus também, e mostrar que ela consegue fazer isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com a vaidade também, porque a gente foi só um instrumento. Quantos recursos a gente precisou para servir? Então, é uma oportunidade de se sentir abençoado, de fato, por fazer, e também reconhecer que a gente não fez sozinho. Então, eu gosto muito quando alguém me agradece por alguma coisa, eu agradeço, eu recebo aquilo, e tento fazer essa reflexão também, de que todo mundo pode ajudar, né? Essa questão da colaboração em si. Agora, o que muito me machuca, às vezes, é porque eu não faço esperando que a pessoa reconheça, na maioria das vezes. Principalmente se for um estranho, uma pessoa que não é do meu convívio próximo. Mas quando é uma pessoa do convívio próximo, eu também não costumo fazer esperando que eu reconheça, mas por preocupação, porque eu gosto e tudo. Só que o que mais me machuca, que é um desafio para mim hoje, é difícil, eu preciso trabalhar melhor isso, é quando a pessoa, além de não agradecer, ela faz algo que te fere. Tem um comportamento ali que seja hostil, alguma coisa desnecessária. Você fala, gente, a pessoa que eu estou cuidando tanto, né, que estou me desvelando para cuidar, está me apunhalando, aí eu me sinto tão desconfortável, e um comportamento que eu repeti várias vezes foi de falar, olha, eu fiz isso, e mesmo assim você não me trata assim, né? Pessoas que não fizeram nada, nem se preocupam com você, você trata melhor. Aí a pessoa costuma dizer para mim, as pessoas dizem assim para mim, você está jogando na cara a coisa que você fez, então por que você fez? Aí eu percebo, aí é a reflexão que eu faço. Então eu tenho que lidar mais com isso, no sentido de tolerância, do perdão, de não esperar nenhuma atitude, não ter nenhuma expectativa com relação à atitude do outro, para que a indiferença não me machuque tanto, e também quando a pessoa tem uma atitude desagradável, eu saiba perdoar também sem ressentimento. Então isso para mim é algo que exige muito exercício, porque é igual eu falei, se é uma situação neutra, eu fiz para a pessoa, está disponível, se eu fiz para a pessoa que eu gosto, mas quando ela, além de não fazer algo, né, retribuindo, ela faz algo que me prejudica, aí eu sinto no direito de reclamar algo. Eu percebo que isso não é mais correto. Aí a gente lembra daquele ensinamento. Nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Então é algo que eu busco exercitar e é o meu propósito nesse capítulo. Então, assim, eu tenho buscado ressignificar muita coisa. Procuro não fazer conta das coisas que eu faço, mas inconscientemente eu trago à tona para fazer a pessoa refletir, né? Falar, olha, tá errado isso. Talvez eu possa fazer isso de forma diferente. Falar, olha, não gostei disso, mas sem trazer pontos do passado. Com relação à contribuição de Jesus, eu penso que eu preciso também exercitar mais a gratidão no sentido de aquilo que a gente sempre fala, de exercitar aquilo que a gente aprende, não só em alguns momentos do dia, mas buscar trazer isso em todos os momentos. Né? Como que Jesus agiria? Porque quando eu ajo contrário ao ensinamento, eu não estou valorizando, né, a riqueza do Evangelho e tudo isso que a gente estuda. Então, assim como eu vejo também a humanidade como um todo, que muitas vezes, né, repete ali atitudes desequilibradas, como se Jesus não tivesse vindo ainda, como se não tivesse deixado tudo que deixou. Então eu vejo como algo ingrato da nossa parte, porque ele veio, manifestou como um ser humano aqui, passou por todas as dificuldades, e a gente não dá o devido valor, né, de ter sofrido tudo que sofreu para a gente hoje voltar nos mesmos erros, na questão do egoísmo, do orgulho e tudo mais. Com relação à gratidão consciente, eu também procuro sempre, com relação à alimentação, à água também, sempre que eu lembro, né, porque eu gosto muito de tomar água também, eu sinto falta porque eu falo muito durante o dia. Então, quando eu posso pegar água ali, interromper o meu atendimento para tomar uma água, eu gosto de agradecer. Uma coisa que eu gosto muito também é durante o banho, que é o momento que eu concentro bastante, eu relaxo. Aí eu estou com a atenção totalmente no momento presente. E eu consigo agradecer muito por isso, né? Outra forma de gratidão que eu exercito também é através da oração. Sempre que eu estou com alguém que eu gosto, da minha família, algum ente querido mais próximo, aquela alegria toda, às vezes eu tenho que passar um pouco por criança para poder convidar as pessoas para fazer uma oração.
porque senão parece que é, né, fazer uma oração toda hora, tudo é motivo de oração, mas eu fico muito feliz porque eu vejo que a oração, essa gratidão que a gente exerce, ela conecta a gente às pessoas. No serviço, que é um lugar que a gente às vezes encontra mais barreira. Eu gosto muito, às vezes a gente se reúne para comer, para fazer uma reunião. Eu me atrevo a convidar a fazer um Pai Nosso, para agradecer. Porque é tanta coisa que a gente tem para agradecer e passa despercebido, é tão inconsciente, a gente não dá valor muitas vezes conscientemente. Então, eu penso que é uma postura meio de criança que eu faço, aquela espontaneidade mesmo diante do julgamento das pessoas. Tipo assim, oração agora não está errado, senão as pessoas meio que estranham. Mas eu gosto muito de fazer, né, esse exercício de agradecer, sim. E na minha nota, eu me avalio com 5, porque eu acredito que eu tenho bastante para melhorar nesse sentido também, no sentido de reclamar menos, de perceber que eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu peço. Eu deixo a palavra para o próximo. Quem mais quer partilhar? Faz sentido? Alguém gostaria? E de repente é isso. A cabeça a gente sabe, né? Que a cabeça dele está fervilhando, mas acaba não fazendo. Oi, Márcio, pode falar. Márcio, levantou a mão, pode ficar à vontade. Obrigado. A tua mensagem e a do Eduardo, Andréia, eu acho que traz tudo o que a gente precisa de saber de gratidão. Eu tenho a gratidão, via de regra, nós espíritas temos aquela ideia que o amor tem que ser incondicional. Para mim, todas as virtudes, né, e o amor é a maior virtude que a gente tem, em maior ou em menor grau, as derivações do amor, das virtudes do amor, né? Uma delas é a gratidão. E como o amor, ela também tem que ser incondicional. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa por alguém, a gente tem que fazer por fazer. Porque a consciência nos dita que a gente pode fazer, que o outro precisa daquilo que a gente pode dar, e a gente tem simplesmente dar. Não tem que ficar esperando o obrigado, meus parabéns, não tem que ficar esperando uma palavra de, de, de agradecimento, enfim. E como o Eduardo disse, muitas das vezes a gente faz na medida que a gente pode, no pouco que a gente pode ou no muito que a gente pode, e pura e simplesmente para aí. Eu aprendi isso, sabe? Eu faço as coisas, sempre fiz, nunca esperei nada de volta, reconhecimento nenhum, nenhuma forma de agradecimento. Eu faço porque eu posso, porque eu quero, porque o outro precisa. Agora, a gente tem que ter essa ideia, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente faz alguma coisa esperando que o outro demonstre gratidão, a gente está negociando. E isso não é virtude, não é? A gente tem que ser grato e ter esse desprendimento, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar. O Eduardo colocou aí como a ingratidão seria alguma coisa derivado do orgulho. Eu, pelo contrário, penso que é derivado do egoísmo, porque o egoísta vê a ele só, né? Todo mundo tem que girar em torno dele. E eu entendo isso, a, a não manifestação do outro, como ainda a doença do egoísmo que ainda habita ele e que habita em mim também. Não pense isso, que eu, que eu sou perfeito. Muito longe disso. É justamente trabalhando em prol do próximo é que eu espero sufocar o egoísmo que existe dentro de mim. Muitas e muitas vezes eu tenho me surpreendido com as coisas que eu faço.
faço aquilo, não tem a pessoa que recebe ou a comunidade que recebe aquilo que eu faço, na medida do que eu posso, evidente, de uma forma totalmente indiferente. Eu não ligo para isso. Eu tenho que ficar, em primeiro lugar, em paz com a minha consciência. O momento exigia, eu agi, dentro das minhas possibilidades. Se aquilo não foi o suficientemente bom para a pessoa ou para aquela coletividade, eu sigo em frente, pura e simplesmente porque eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor. Não é? E com relação a ser grato, porque uma coisa é a gente esperar gratidão dos outros, outra coisa é a gente saber que a gente é aquinhoado com muitas coisas, muito mais do que a gente precisa. Na realidade, nós temos muito mais do que nós necessitamos. Nós temos até em excesso, para dizer a verdade. A gente tem que ser grato, né? Vamos mudar de lugar nessa paisagem, né? Não vamos esperar gratidão. E eu manifesto minha gratidão por tudo que eu tenho. Você falou na gratidão da água, né? Do Eduardo também. Eu acho que é uma coisa comum entre nós três, a água, né? Mas será que é só a água? Nossa, outro dia eu acho que você comentou a respeito do alimento, não sei se você ou o Eduardo, né? Quando estava se alimentando, acho que de uma fruta, eu acho que foi o Eduardo. Só de pensar, da onde veio essa fruta? A pessoa que plantou a semente, que cultivou, que adubou, que colheu, que beneficiou, Foi o Eduardo. né? Até chegar na minha mão, né? Pô, eu tenho que ser muito grato. E grato a Deus que permitiu, que, que fez com que aquela sementinha de nada produzisse aquele fruto tão gostoso que está na minha mão e que está servindo para matar minha fome, né? Então a gente tem que agradecer tanto a nossa casa. Você falou da reencarnação. Para mim é o suprassumo da minha gratidão, vai para a reencarnação. Não interessa se ela está difícil, se ela é complicada, se ela é um mar de rosas. Eu acho que a reencarnação tem que estar em primeiro lugar na ordem da nossa gratidão, né? E daí vai toda a nossa trajetória nessa caminhada de reencarnação. Nós temos que agradecer a família, os pais, né, que abriram os braços para nós, que nos aceitaram, que se esforçaram, que se dedicaram, abnegados, os nossos irmãos de sangue, os nossos amigos, professores, e aí daí vai, né? Nós temos que ser muito grato a tudo. Hoje em dia, infelizmente, eu até entendo isso, eu sou meio crítico, me perdoem, da, do nível que a sociedade vive, desse consumismo. Eu não fui criado assim. Eu gosto de conforto, mas eu não gosto de excesso. Eu tenho condições de ter mais do que eu preciso e me recuso a ter, porque eu vejo que isso não me faz bem. Não é motivo para me agradecer. Ter 3 relógios, 5 celulares, 2 notebooks. Para mim, isso não é importante para mim. Eu tenho que ser grato a outras coisas, né? Então, a gratidão que eu acho que todos nós, não vou falar eu, né? Eu acho que todos nós temos que ter é com essa viagem que o nosso Pai, com misericórdia e amor, justiça que Ele tem, nos permite essa viagem maravilhosa que é da reencarnação, tantas e tantas vezes quantas forem necessárias. Eu acho que a gratidão maior tem que ser essa, essa oportunidade que Ele nos abre, né? E por tudo, de bom ou de ruim no nosso conceito, porque Deus não nos dá nada de ruim, nós é que escolhemos, mas a gente tem que ser grato por tudo. Tudo tem um sentido.
Tudo tem uma razão de ser. Então a gente tem que agradecer, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de não ser grato só pelo que é de bom, não, só sobre aquilo que nos dá prazer. A gente tem que ser grato por tudo. Olha, outro dia eu estava lendo alguma coisa que a gente tem que ser grato até pelo aquele irmão egoísta, aquele mal agradecido, porque ele nos ensina, ele é o nosso grande professor para combater alguma coisa que a gente tem igual a ele. Então a gente tem que ser grato por tudo e por todos, né? Por tudo que acontece conosco. Eu acho que ainda não sou o suficiente, eu ainda não tenho essa percepção de, de ser grato, muitas das vezes, até pela cama aconchegante que eu tenho, pelo sono tranquilo, pela segurança que a minha residência me proporciona. Me passa desapercebido, porque a gente se habitua, né? Aquilo passa a fazer parte de uma maneira tão corriqueira na vida que a gente deixa de dar valor àquilo. Mas a gente tem que agradecer por tudo, por tudo. E nunca esperar nada de volta, porque a gratidão, volto a falar, ela tem que, o que a gente faz tem que ser incondicional. A gente não, a partir do momento que a gente faz alguma coisa buscando reconhecimento de alguém ou de uma coletividade, olha, eu vou te dizer, é melhor não fazer. É melhor deixar do jeito que está. Porque só vai fazer com que o nosso orgulho, nosso amor próprio, no mau sentido, prevaleça. Se a gente tem que fazer alguma coisa, faça porque você pode, porque você quer, porque precisa ser feito. E não dê importância que o que você vai fazer é pequeno ou é grande. Faça, pura e simplesmente. Está feito, segue em frente. Era só isso. Obrigado. Obrigado pela partilha, Márcio. Enriqueceu, né? Como nós falamos aqui. Muita coisa bacana e assim, essa mensagem final da gente fazer esse desprendimento, né? É como a gente plantar a semente, aquela fala, né, da quem planta tamareiras não come tâmaras, né? Porque não vai estar aqui para ver, mas só essa certeza de que fez o melhor, acho que isso preenche a gente. E uma coisa que me fez refletir, né, sobre a reencarnação, que é algo assim extremamente digno da gente ser grato. Eu, particularmente, também tenho um ponto que eu destaco da misericórdia de Deus, porque até mesmo em situações mais difíceis, daquilo que nos parece o mal, sempre, tudo que nos envolve, igual a Andréa trouxe na fala dela, aquilo que a professora dela de gratidão, né, não foi na facilidade, não foi com um sorriso, foi com dor, foi com aquele sentimento, aquele aperto no peito. Poxa, até mesmo isso traz o aprendizado para a gente, até mesmo isso nos faz crescer. Então, assim, tudo que a gente tem hoje, que nos cerca, é pela bondade do Criador. E se o Criador é justo, bom e misericordioso, tudo mais, até mesmo situações que envolvem seres humanos, que agem em desequilíbrio, até os desequilíbrios nos traz essa alavanca para o crescimento. Então, para mim, essa é a gratidão maior. Até aquilo que não consigo compreender hoje me faz bem. Aí depois o seu Márcio falou sobre a questão do excesso, né, do consumismo. A gente tem que se cuidar mesmo, porque linka muito com aquilo que eu acredito, que muitas vezes quem menos tem é que mais agradece, muitas vezes. Muitas vezes a falta nos faz agradecer. Aí eu penso na água, já imagino eu fazendo uma caminhada, correndo na academia com uma garrafinha de água na mão, porque aquela água salva, né? E aí a gente pensa, e tem até uma reflexão sobre isso, né? Qual que é o valor da água que sai na torneira de casa? Qual que é o valor da água quando você está na rua e não tem o que beber? Né? Você precisa comprar aquela água. E qual que é o valor da água quando você está no meio do deserto e você não tem nenhuma opção? Então a gente, né, a situação nos faz agradecer e exercitar a gratidão, talvez com essa consciência que a gente tem hoje, é a gente conseguir agradecer sem chegar no extremo da falta. Porque depois que a gente perde, eu estou na limitação da saúde, né, do movimento das pernas, dos olhos, dos braços, tudo, a gente não precisa estar debilitado, não precisa estar em falta para agradecer. Pelo contrário, é a gente ter mais consciência
de tudo aquilo que a gente tem, para que a gente possa ser grato e, com isso, renovar, né, por mais período, pela vida, pelas oportunidades, pelas boas pessoas. Muitas vezes a gente se depara dizendo assim: por que as pessoas ruins ficam e as boas se vão? Parece que a gente não agradece também durante a presença, né? A gente não exercita tanto o suficiente. Quando a gente se afasta da pessoa, quando a pessoa desencarna, a gente sente aquela falta. A gente fala: nossa, era feliz, não sabia. Por quê? Quando eu estava com aquilo em mãos, quando Deus me presenteou com aquilo no momento presente, eu não soube exercitar, né, estar presente para agradecer. Então, deve ser muito bacana ter essa paz de olhar para trás e falar: nossa, eu era feliz lá atrás, mas eu percebi, porque eu agradeci todo dia. Nossa, hoje está faltando água, não está chovendo, né? Está tendo racionamento de água, mas eu agradeci pela água lá atrás também. Está faltando fruta aqui para mim, mas eu agradeci. Então, deve ser uma paz tudo isso, porque a gente, ao invés de chorar por aquilo que a gente não tem hoje, aquilo que a gente teve ontem, a gente vai encontrar outros motivos para agradecer. E finalizando também esse ponto que o senhor Márcio trouxe, a questão do orgulho e do egoísmo, eu concordo com ele, porque eu penso o seguinte: o egoísta, ele de fato, ele fica cego e acha que tudo gira em torno dele, então ele nem percebe o que foi feito. E o orgulhoso, às vezes ele até percebe, mas ele não vai se rebaixar na mente dele, não vai ter a humildade de agradecer. Ele acha que tudo aquilo é dele por direito, tá pouco ainda. Aí a gente vai até reclama, né? Até blasfema contra Deus ou contra as pessoas ao nosso redor. E voltando ao ponto inicial que o André trouxe, esse exercício que eu acho que é o mais assim, desafiador, e aí eu recorro a gente usar o outro como espelho. Quais são as vezes que eu estou sendo ingrato? Né? Quais são os momentos que o outro está percebendo, sentindo uma ingratidão da minha parte? Porque dificilmente a gente vai perceber. Por quê? Eu tenho comportamentos egoístas, que eu acho que, né, o mundo gira ao meu redor, que eu sou a última bolachinha, e eu tenho um comportamento orgulhoso também, que eu não vou reconhecer, porque isso é ruim para o meu ego, eu exercitar a humildade. Só que aí, se aquele comportamento do outro me fere, ele sinaliza alguma coisa em mim. Ele sinaliza da mesma forma que eu faço coisas para o outro que ele não percebe, tem pessoas que fazem coisas para mim que eu não percebo. Além de Deus, da natureza que nos acolhe, que a gente não percebe o esforço, né? As forças que nos mantêm de pé, a espiritualidade e tudo mais, tem as pessoas ao nosso redor. E é difícil, porque da mesma forma que a gente escuta: eu não te pedi para fazer nada para mim, por que você está fazendo? Certamente existem pessoas que fazem para a gente também, sem a gente pedir, e a gente tem que saber se portar diante disso, né? Então, eu penso que a máxima é o amor. Se a gente exercitar o amor incondicional para as pessoas que nos cercam, se a gente exalar amor, a gente vai estar sendo grato de alguma forma, mesmo sem saber, mesmo sem perceber tudo aquilo que nos chega. Então, conscientemente exercitar a gratidão, agradecer por aquilo que a gente percebe e ter mais amor no trato com as pessoas, porque da mesma forma que a gente sente a dor da indiferença, as outras pessoas também sentem. E aquela frase que diz, né, é muito melhor ser ferido do que causar o ferimento no outro, porque o nosso propósito aqui é o progresso. Essas foram as minhas reflexões aqui. Anotei tudo isso porque, para mim, é um grande exercício. A gente está na condição, né, de estar vivendo a nossa personalidade, tem as nossas sombras, e o outro é esse espelho. E, por fim, eu não sei se comentei alguma vez anteriormente, eu vi um exemplo que me ajudou muito a perceber, a compreender a atitude dos outros. Numa partida de futebol, quando o jogador está diante da bola, da situação, ele vai ter uma reação que ele acha que é melhor. Quem está de fora, na torcida, o técnico, né, os colegas dele, vão ter infinitas opiniões diversas. Nossa, ele poderia ter feito isso, chutado para cá, tocado para outro. Só que ninguém está na situação dele. Então a gente tem que ter essa tolerância, percebendo dessa forma, e por que não exercitar também a se colocar no lugar do outro que está nos cobrando gratidão? Esse deslocamento para ver como está sendo a minha atitude. Eu que me acho tão bonzinho, eu que me acho tão grato, né? Será que... O que eu posso fazer, então, para poder progredir não só com a minha visão, daquilo que eu estou enxergando, mas e de fora? O que as pessoas estão vendo de mim? Aí a gente volta ao comentário do encontro passado, né? Muitas vezes através do diálogo também. Por que não a gente ter essa abertura de conversar, ter essa abertura de receber feedback para facilitar o nosso crescimento? É ter amor para falar para o outro aquilo que nos incomoda,
e ter humildade para a gente receber também. Né? Gratidão, Eduardo, pelas suas ricas reflexões. Não dá tempo de mais ninguém, né? Já deu a nossa hora. E eu queria encerrar tudo isso. A gente se encontra semana que vem para estudar o que a mentora tem a nos dizer sobre isso, né? Como essas reflexões vão bater ou não com aquilo que ela vem nos trazer. E eu queria deixar aqui um recadinho para o Ronaldo, que vai nos assistir, vai nos preparar a reflexão. Essa reflexão, ao invés de ser reflexão para a semana, eu vou pedir para ele postar todo dia a mesma imagem, tá? Para a gente lembrar. Vocês vão me desculpar, nós vamos mexer assim, mas essa é a ideia. 3 motivos, eu vou pedir se ele puder fazer à noite. 3 motivos pelos quais eu sou grato hoje. E aí a gente vai durante toda a semana. Provavelmente ele não vai fazer hoje, porque ele só vai assistir amanhã, mas aí provavelmente na sexta, né? Então a gente vai ter sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e na quarta, que a gente vai conversar, né? Aqui, vamos ter 6 dias para todo dia pensar. Os 3 principais motivos, talvez você tenha um monte, né? Mas vamos elencar 3 motivos pelo qual você é grato naquele dia, tá bom? A gente vai revisitar o nosso dia e ver o que a gente pode agradecer. Então, pelo dia de hoje, eu agradeço a convivência, a troca de experiências que eu tive com vocês. Esse é o meu principal motivo de gratidão nesse momento. E vou convidar vocês a fazer um Pai Nosso comigo, em prol de nós mesmos, nossa reenergização, e também solicitando a espiritualidade amiga, Legião de Maria, equipe de Bezerra de Menezes, em nome de Jesus, que possa levar os nossos melhores pensamentos e sentimentos para aqueles que estão em situações de necessidade energética, seja nos hospitais físicos ou astrais. Com esse propósito, Pai Nosso que estais nos céus, em toda parte. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de tudo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ótima noite, ótima semana para todos vocês. Grande beijo. Boa noite a todos, até semana que vem. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos, gratidão. Boa noite. Eduardo, gostei do bigode do Dom